Bom dia, pessoal. Bom dia ao pessoal que está acompanhando aí pelo Face, pelas redes sociais. Com muito prazer, né? Estamos aí de volta, de uma forma ainda parcial que seja, mas que estamos juntos, né? Faz tempo que eu não estava aqui com vocês, então hoje estou tendo o prazer de estar de volta aqui no GEPA, na nova sede, na nova casa, né? E hoje a gente vai ter um tema extremamente atual para as nossas reflexões, mas antes vamos nos preparar, vamos nos sintonizar, nos tranquilizar. Então eu vou pedindo que possamos fechar os nossos olhos materiais, vamos nos ligando a Jesus, vamos nos ligando à espiritualidade amiga que aqui está conosco, nos conectando, nos reunindo em um só pensamento, um só coração. Que neste momento possamos serenar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos sentimentos. Vamos nos ligando a Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, que nos acolhe, que nos envolve. E Maria, amorosamente, ela vai nos conduzindo à presença de Jesus, nosso irmão. Vamos visualizando Jesus, seu olhar manso, sereno, que nos transmite amor, calma, fé, esperança. Seu sorriso, que nos transmite alegria, perseverança, amor, alegria. E nesse momento, Jesus se aproxima de cada um de nós e nos abraça. Recebamos o seu abraço, cheio de boas energias, de amor acima de tudo que nos envolve. E nesse momento, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, vamos orando em pensamento e em coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja para sempre teu santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, e que tudo seja feito segundo as suas vontades, assim na terra como nos céus. Que o pão, o alimento da alma e do corpo físico, dá-nos hoje e sempre, Pai. Perdoa os nossos erros, que através do amor possamos perdoar aqueles que erram para conosco. Não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações que são tantas pelos caminhos, e livra-nos de todos os males, os materiais e principalmente os espirituais, porque teu reino, a verdade e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema que eu escolhi para a nossa reflexão de hoje, a fé que transporta as nossas montanhas. Esse tema a gente tem lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. Eu só tomei a liberdade aqui de colocar as nossas montanhas. Então a nossa reflexão hoje é em torno da fé, mas nós vamos falar dessas montanhas que nós temos internamente nas nossas vidas. Essa vai ser a nossa reflexão. O homem, em todo momento da sua história da humanidade, nós sabemos que nós somos espíritos imortais, mas num processo de passagem terrena, e que nesse processo nós vamos passar por dores, por aflições, porque é isso que vai nos fortalecer para evoluirmos, para nos tornarmos criaturas melhores. E nós nunca passamos tantos momentos de aflições como atualmente. Pelo menos nós que estamos aqui nesses últimos 50 anos, 70 anos, né? Sabemos que a humanidade, sim, já passou por situações muito mais aflitas, inclusive de guerras, né? Mas estamos vivendo um momento no mundo que gera em todos nós aflições, angústias, medos, anseios, todos nós, né? E quando nós falamos da fé, a fé é um alimento espiritual. A fé, ela vem justamente para nos fortalecer, para fortalecer essa coragem que nós precisamos, para trazer à tona de dentro para fora a nossa coragem. E a fé, ela é algo individual.
ela é algo que cada um de nós vivencia dentro de si. Eu costumo dizer que a fé é intrínseco, ela sai do íntimo de cada um, da nossa essência espiritual. E a fé não é teoria, a fé ela tem que ser prática, ela tem que ser ação. E eu brinco que nós somos muito cara de pau, todos nós, né? Porque vira e mexe a gente fala, não, porque eu tenho fé, porque eu sou um homem de fé. Mas na primeira pedrinha do caminho, a fé, ela vai pelo ralo. Porque nós somos ainda criaturas falhas, nós somos criaturas imperfeitas. E essa é a primeira tomada de consciência que nós temos que ter, da nossa condição de imperfeição, mas de saber que a fé, ela é algo de conexão espiritual e que todos nós temos, mas temos que trabalhar essa fé diariamente, porque é ela que vai nos fortalecer nessa caminhada que está desafiadora, eu costumo dizer, hoje, e não será diferente do amanhã, porque o planeta está passando por um processo de transição, de transformação. Então, após, e vai passar, este momento que estamos vivendo da pandemia, talvez vão vir outras situações que vão continuar nos exigindo o quê? Mudança. E essa consciência nós precisamos ter. Que nós continuaremos vários processos a nos transformar. Por isso, a fortalecer a nossa fé. Se nós fortalecermos a nossa fé, seremos homens muito mais prontos para este processo de transformação que o mundo vai passar, querendo nós ou não. Faz parte do processo evolutivo. Se nós formos lá em Mateus, capítulo 17, de 14 a 19, tem um trecho que eu vou ler aqui com vocês. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho-o apresentado aos teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me. E Jesus o abençoou, e dele saiu um demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. E então lhe disseram os discípulos: Por que não pudemos lançá-lo para fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Nós sabemos que a todo momento, Jesus naquela época, ele trazia situações próximas à realidade daquelas pessoas, para que ele pudesse ir plantando a sua semente, o seu evangelho, né? Então Jesus falava muito por parábolas, por exemplo. Então, naquela época, Jesus falava do joio, do trigo, da figueira. Jesus sempre falava de elementos que o homem daquela época conseguia associar. Eu sempre brinco que se Jesus estivesse aqui, fisicamente, né? Porque espiritualmente ele está conosco, hoje, ele não falaria do joio e do trigo, porque a gente ia falar: o que ele está falando, né? Ele não falaria da figueira, da lavoura. Talvez ele falaria das redes sociais, do Instagram, do Facebook. Por quê? Porque é aquilo que a nossa compreensão hoje tem. Mas naquela época, Jesus inteligentemente, ele se aproveitava de forma saudável das situações que ocorriam. Este rapaz apresentado a Jesus, nós temos a consciência hoje na doutrina espírita que ele sofria de um processo de obsessão. Este rapaz era obsediado espiritualmente. E ao encontro de Jesus, Jesus libertou ele daquela obsessão. Aquele espírito inferior se afastou do moço, né? Mas Jesus na hora se aproveitou daquela situação para dar uma mensagem aos seus discípulos, os seus apóstolos. Por quê? Todos poderiam ter feito o que Jesus fez? Sim, como nós fazemos hoje. Na doutrina espírita, através dos nossos trabalhos, em qualquer outra religião,
desde que nós tenhamos o quê? A fé. A fé que nós podemos, com Jesus e com a espiritualidade, afastar todo o mal de nós. Então Jesus se aproveitou daquele momento para falar: ó geração incrédula, até quando estarei, entre vós? Tipo, para mostrar para vocês que vocês são capazes de fazer tudo o que eu faço. E aí ele aproveita para falar da fé do tamanho do grão de mostarda. E que é muito bonito quando a gente olha para essa reflexão. O grão de mostarda que eu esqueci, eu ia trazer aqui, que eu tenho lá um potinho em casa. Ele é deste tamanho. Se eu colocasse aqui nos meus dedos, vocês não iam ver, de tão pequenininho, Agora, o tempero maravilhoso que é o grão de mostarda, para quem gosta de mostarda, lógico, então, se a gente pegar a mostarda e utilizar ela para o tempero, ela se torna um tempero maravilhoso na culinária. E parte de um grãozinho deste tamanho. Então, o que Jesus quer dizer? Se a tua fé for deste tamanho, mais viva, forte, você vai ter resultado. Você vai conseguir trazer para a tua vida um diferencial. Essa coragem que nós temos dentro de nós, mas que nós temos que trazer para fora. Essa coragem através da fé que tem que nos fortalecer. E aí Jesus fala que moveríamos os montes. E no primeiro momento, quando a gente lê, eu lá atrás, anos, quando eu li, eu falava: que montes são esses, Será que de fato a fé move montanhas, E com o tempo a gente vai estudando e a gente vai tomando a consciência que quando Jesus falava dos montes, das montanhas, é impossível, mesmo com a fé, nós falarmos para uma montanha física: saia daqui para lá. Não existe, é impossível. Mas Jesus queria trazer as montanhas íntimas, os montes íntimos que nós temos diariamente nas nossas vidas, que nada mais são que as dificuldades da vida. Quem de nós não tem as nossas montanhas íntimas? Quem de nós diariamente não passa, às vezes uma montanha menorzinha, às vezes o Monte Everest, mas todos nós passamos por montanhas íntimas, nossos medos, nossas angústias, nossas aflições. E é a fé que vai nos apoiar, não a tirar o problema do caminho. Porque muitas vezes, equivocadamente, a gente acha que a fé vai tirar o problema do caminho. Não. A fé vai nos fortalecer para passar pela situação, para passar pelo problema. É isso. É você escalar e passar a montanha. É isso que a fé nos fortalece. Então a gente precisa ter essa certeza que nós estamos aqui para evoluir, para aprender, e que as montanhas são necessárias. Elas não existem por acaso. Porque se nós não tivéssemos as montanhas dos desafios nas nossas vidas, a gente ia viver no oba-oba aqui. Porque, infelizmente, a nossa condição é imperfeita. Então as montanhas existem para que possamos, através da fé, nos fortalecer. E falar: não, vamos lá, a montanha está aqui, mas eu vou passar por ela. E de fato, quem de nós não olha para trás, lembra de tantas situações que nós vivemos e que na hora aquela montanha era gigantesca. E depois que passou nós falamos: nossa, por que eu sofri tanto? Olha como a montanha ficou menor. E conseguimos. E essa é a importância da fé, para que ela nos fortaleça a remover as nossas montanhas íntimas. E ninguém aqui está falando que é fácil. Eu acho que aqui é a principal parte. O Rodrigo não está falando que é fácil, porque eu tenho as minhas montanhas também, e que são bem desafiadoras. Mas o que eu estou falando é que não é impossível. Jesus já falava: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ó geração incrédula, a nossa fé que ainda é pequena, e é ela que nós precisamos fortalecer. Se nós nos dizermos criaturas cristãs que somos, nós temos que crer em Jesus. Nós temos que crer nesse Jesus vivo que passou por aqui deixando todos os seus ensinamentos, e não foi na teoria. Por quantas vezes já falamos que Jesus não escreveu nada?
Jesus praticou a cada momento os seus ensinamentos. E, por sorte nossa, e por nada por acaso, os apóstolos deixaram escrito as suas passagens, para que mesmo após 2000 anos, nós lembrássemos de todas as práticas de Jesus. E a fé que Jesus teve? A fé que Jesus teve é algo contagiante. Tudo bem que ele era muito mais evoluído que nós, mas é justamente o seu exemplo que tem que nos contagiar. Olha para tudo que Jesus passou quando ele esteve. E ele aceitou por amor a nós passar por tudo aquilo. Ele sabia que o caminho dele seria árduo, seria de espinhos. Mas ele aceitou por amor a nós e aceitou pela fé que ele teve no Pai de que aquilo era necessário para o nosso processo de mudança. Então que nós tenhamos este mesmo movimento de Jesus para enfrentar as montanhas internas que nós temos nas nossas vidas. E quando a gente fala de fé, por isso que eu repito que fé é muito interno e individual. Não dá para falar que a minha vivência de fé é igual à sua, cada um tem o seu processo de viver a sua fé. Mas a fé, ela é crer. A fé é do verbo crer. Eu creio, eu vivo. Porque a fé, ela tem que ser ação. A fé, ela gera movimento. E por que eu trago isso, né? Que a fé gera movimento. O livro aqui para não voar. Muitas vezes a gente diz que a gente tem fé mediante uma situação difícil e a gente fala, não, vai passar. Eu vou esperar porque vai passar. E este é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala de vivenciar a fé. A fé, ela não pode gerar em nós o comodismo do esperar. A fé é ação. A fé é um verbo ativo, de atitude. A montanha está ali, a situação é desafiadora, que eu não gosto de falar difícil, mas eu tenho que ter uma fé viva que me gere movimento. Resignação é ter a certeza que as coisas acontecem por um propósito, mas que eu tenho um movimento para superar. E isso é fé. Poxa, eu estou num momento desafiador da minha vida, mas vamos lá, o que eu posso fazer para passar por esse momento? Me conecto com a espiritualidade, me conecto com Jesus e gero ação, gero movimento. Que seja, estarmos aqui no domingo de manhã. Vou lá no GEPA, ouvir a palestra, refletir e, saindo daqui, colocar na prática. Isso é fé, é movimento. E a doutrina espírita, ela é tão consoladora a nós que ela traz algo que é único. A fé na vida futura. Olha que bênção. Nós, na doutrina espírita, nós temos a ciência que a nossa vida, ela continua. Ela não vai se encerrar aqui, neste momento que nós estamos nesse corpinho aqui. Não, depois daqui, existe uma continuidade da vida do Espírito. Então, se nós nos dizemos cristãos que somos, que acreditamos em Deus, um Deus que é bom, justo, amoroso, e se nós acreditamos, porque estamos aqui estudando a doutrina espírita, que nós temos a imortalidade da vida, por que ainda sofremos tanto? É uma reflexão, não tem o menor julgamento aqui, porque eu me incluo nisso também. Mas para nós refletirmos o quanto nós precisamos fortalecer a nossa fé. Se sabemos que estamos aqui de passagem e que a nossa vida ela tem uma continuidade, talvez nós possamos trabalhar e agir melhor diante das montanhas que aparecem nos nossos caminhos, sendo muito mais fortalecidos pela nossa fé. Porque Jesus já trouxe para nós, a minha felicidade não é deste mundo. A felicidade que Jesus nos promete não é que não está no plano físico, porque aqui nós podemos e devemos ser felizes. Que às vezes tem pessoas que falam assim, então aqui no mundo material eu tenho que sofrer. Não, de forma alguma. Nós estamos aqui para sermos felizes, porque Deus é justo, bom e Ele é Pai. Se Ele é Pai, Ele não quer que sofremos. O que Jesus nos traz nessa passagem é que aqui no mundo material
nós teremos momentos de felicidade. O nascimento de um filho, a conquista de um emprego, uma viagem com amigos. Nós teremos momentos de felicidade, mas teremos momentos de dores e de aflições. E é neste momento que nós temos que nos fortalecer. É temporário. A dor não veio para ficar, ela vai passar. Toda dor passa. E a maioria de nós aqui, né? Tirando os mais novinhos aí, já passamos por tanta coisa que nós sabemos que a dor passa. E que se nós alimentarmos os nossos momentos de aflições com fé, mas a fé do eu creio, a fé viva, passaremos melhor. A montanha que é lá, o Monte Everest no primeiro momento, ela se torna uma montanha bem pequenininha, que em 10 passos você ultrapassa. Mas isso é um exercício diário, que nós precisamos fazer, em fortalecer dentro de nós essa questão da fé. A fé verdadeira, deixa eu organizar aqui. A fé verdadeira, ela é viva, ela é calma, ela é paciente, ela é resignada. A verdadeira fé, não adianta ter aquela aceleração que a gente tem. Não, mas o Rodrigo lá na palestra falou que se eu tiver fé, tudo vai ficar melhor. E vai, mas é no tempo que tem que ser as coisas e não no nosso tempo. É que infelizmente na carne que estamos, nós somos homens imediatistas. Então a gente quer que os problemas, os desafios e as montanhas, eles se resolvam de agora para daqui 30 minutos. E tem coisas que podem ser resolvidas dessa forma, mas tem montanhas na vida que não. Que existe um tempo maior, e esse tempo é o tempo necessário que precisamos para aprendermos o aprendizado que existe naquela situação. Vamos falar do momento atual, né? Que eu acho que nos cabe, aproveitando e falar de fé. Estamos há 1 ano e meio, quase, né, gente? Porque daqui a pouco já é Natal de novo e a gente está perdendo a noção do tempo e espaço, né? Estamos há quase 1 ano e meio num processo que não é fácil, é desafiador, machucou a todos nós, sem exceção. Cada um dentro do seu dia a dia, né? Alguns perdemos entes queridos, amigos, por aí afora. Outros passaram, né, pela situação da doença. Mas aí, 1 ano e meio, já estamos passando, né? E é um processo que está evoluindo. Está chegando aí uma questão de vacinação da ciência, da medicina. Agora vejam, não é no nosso tempo, é no tempo das coisas, é no tempo do aprendizado que precisamos ter. E o que nos fortalece nesse período todo? A fé, a nossa fé. Que se nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus, tudo isso que estamos vivendo não é porque Deus quer nos castigar por nada. Nós colhemos, nós humanidade que eu falo, colhemos o que estamos passando, mas precisamos ter fé que vamos passar por isso, estamos passando. Haja visto que já estamos aqui hoje, todos aí bonitinhos de máscara, eu só não estou o que eu estou falando, mas ok. Estamos passando de alguma forma e a nossa fé precisa nos fortalecer, que nisso existe um aprendizado. Isso é fé. A fé que gera resignação, calma, que existe o tempo da vida, que existe um tempo que é diferente do meu tempo e que tudo nos gera aprendizado. Precisamos passar pelas montanhas das nossas vidas entendendo qual o aprendizado que existe ali. Porque o mais triste de tudo é se a gente passar pelas montanhas e de nada aprendermos. Encararmos que foi só um problema na nossa vida ao acaso. Tudo tem um aprendizado, tudo tem um propósito. Seja trabalhar a nossa benevolência, trabalhar a nossa paciência, eu me incluo exatamente nesse aqui. Cada um de nós tem um aprendizado nesse processo. E isso é a importância da fé, de acreditar
que estamos vivendo as montanhas das nossas vidas por um motivo: para aprender, para evoluir, para sermos criaturas melhores. E se em algum momento tivermos alguma dúvida disso, vamos lembrar de não de quem, né? Pergunta lá do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência única, suprema. Deus é Pai. Ele é justo, bom e amoroso. Se acreditamos nisso, nós já estamos trabalhando a nossa fé. Porque Deus não permite que nada aconteça sem ter um propósito, sem ter uma finalidade. E a finalidade de que nós todos possamos chegar à felicidade prometida por Ele, por Jesus. A felicidade das coisas espirituais. Porque nós estamos de passagem na matéria, mas nós somos criaturas espirituais. Então a felicidade prometida por Jesus é das coisas espirituais, é do amor que praticamos, é da bondade que vivenciamos, é da fraternidade que nunca se viveu tanto no mundo através de uma situação física ruim, mas que vem transformando o homem, que não se toda a humanidade, mas boa parte dela, em criaturas melhores. Aí vocês vão falar, caramba, né? A gente está falando de fé e olha quanta coisa que a gente traz no contexto falando de fé. Sim, porque fé é o nosso remédio espiritual. É ela que nos fortalece, dessa conexão com o maior. Eu lembro que há 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio, tá, gente? Que eu perdi mesmo a noção já do nosso tempo, né? Eu fiz uma palestra no GEPA, já fiz em outras casas a mesma palestra, falando de fé. E era a fé do grão de mostarda, né? E eu amo falar dessa palestra, é um tema que me encanta. E a gente fala que encanta porque começa conosco, né? O primeiro ouvido é o nosso, né? Deixa eu só tomar um gole de água. Há uns 4 anos atrás, eu li um livro e eu lembro que eu comentei nessa palestra, tá? E vou tomar a liberdade de falar de novo, porque são pessoas diferentes, né? Aí de casa também. Existe um livro, ele é caso real, de Immaculée Ilibagiza. É isso, né? Eu me confundo toda vez para falar o nome dela, tá? Immaculée Ilibagiza. Quem puder procure, tá? Na internet. Sobrevivi para contar. É o nome do livro, tá? É um livro de capa preta, eu lembro da capa dele. Immaculée Ilibagiza. É um livro que é uma lição de vida. A hora que você termina de ler, você fala, é impossível. É ficção. Essa história foi inventada. Mas não foi. Ela passa... Pus uma colinha aqui. Ela passa na Guerra de Ruanda de 1994. Se olharmos, não está nem tão longe assim, tá? A Guerra de Ruanda de 1994 era uma guerra de divergências políticas, né? E lá nós tínhamos dois povos, não me recordo os nomes, tá, gente? Eu leio da história na sua essência, mas eu não lembro do detalhe dos nomes lá. Mas pensa assim, tinham 2 tribos, tá? Uma que acreditava no propósito e outra que acreditava em outra, né? E nisso tudo tinham divergências o quê? Políticas, né? Então existiu essa guerra, lá em 1994 em Ruanda, foi um dos maiores genocídios da história. E olha que interessante, a gente acaba se atentando só à Primeira Guerra, Segunda Guerra, né? A gente não olha para tantos... Uma família religiosa... O pai e a mãe sempre se preocuparam com os filhos de levar a questão da oração, da bondade, da prática do bem. Em determinado momento, a guerra foi instalada de forma geral, de família, de alegria, em questão de um dia que ele se transformou num inferno, um verdadeiro inferno. Onde o irmão teve que ir para um lado, ela teve que ir para outro, porque as mulheres acabavam sofrendo ainda dos abusos, né, pela questão da guerra, né? E o livro conta todo esse processo da Immaculée, de como ela sobreviveu a esses 90 dias trancada num banheiro minúsculo com mais 3 ou 4 mulheres.
A família se separou totalmente. Ela não sabia do pai, ela não sabia da mãe, ela não sabia dos irmãos. Ela foi escondida num banheiro secreto, numa casa de alguém que deu refúgio. Ela ficou 90 dias sem sair do banheiro, minúsculo, com mais 3 mulheres. E o livro relata como foi isso. O comer, o beber água, muitas vezes os soldados entravam na casa, elas ficavam em desespero de serem descobertas e mortas, porque seriam mortas, né? E ela conta isso. E tem a parte mais interessante onde eu quero chegar da fé, que num determinado momento ela consegue fugir dali do banheiro, com as mulheres que ali estavam, para buscar uma outra cidade que ali elas estariam salvas, né? E elas foram escondidas dentro de um caminhão, aquelas coisas de guerra mesmo. E num determinado momento da fronteira, o caminhão é parado pelos soldados. E ela fala, agora, né, sem escapatória. Mas ela tinha tão forte essa questão da fé, que o pai, que a mãe ensinou desde cedo, que ao descer do caminhão, ela relata que ela se depara num determinado momento frente, pense que, né, eu serei Maculê, vocês são soldados aqui. Ela se depara frente aos soldados armados e naquele momento parece que eles não a veem, que eles se tornam cegos diante da presença dela. E ali ela escapa. E nesse momento ela relata que ela tem a certeza que foi a fé dela, porque ela seria literalmente morta, executada. Mas ali ela escapou. Simplesmente eles não a viram ali. Por isso que o nome do livro é Eu Sobrevivi para Contar. Não vou contar tudo, né? Porque senão perde a graça do livro, né? Mas o final é feliz. Feliz e triste, né? Como toda boa novela da vida real. Então tem um final feliz, tem uma parte triste, lógico, não vou entrar no detalhe aqui. Mas leiam. É um livro que marcou minha vida nesse sentido da fé. Porque quando eu li aquilo, eu falei assim, a minha fé é uma sem vergonha. Mediante o que ela vive. Aquilo é fé. Não é aquilo que eu digo que eu tenho fé. Porque eu passo por situações muito menores às vezes e me jogo, né? Aquela coisa toda. Aquilo é fé de verdade. E olha que interessante, né? Desde pequena, ela foi ensinada a crer, a vivenciar o amor, a bondade, e que essa prática a fortaleceu em acreditar num Deus maior, numa força maior, mas que fez ela passar por tudo aquilo e sobreviver, tá? Quem não achar o livro, né, mas vai achar pelo menos o resumo, a sinopse na internet, tá? Sobrevivi para Contar, de Maculê e Labajisa, tá? Eu busquei aqui um livro do Divaldo, eu sempre gosto de buscar algumas referências, pelo espírito Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Que oração, por favor? Tá bom, que eu tô sem relógio aqui, eu perco a noção do... E eu falo, gente, então eu vou indo, entendeu? Ninguém tá aqui para me puxar, ó, o negócio vai longe. Divaldo, nesse livro, através do espírito Joana de Ângeles, ele traz o seguinte. Gente, eu já estou na fase do óculos, viu? Faz parte. A fé é força que se irradia, como energia operante, e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. O ser humano enfrenta os montes das dificuldades que ergue à frente. Quando deveria buscar os objetivos mais nobres e engrandecedores. No entanto, no seu estágio infantil, a sua sombra o envolve com preconceitos, cegando com a ambição desmedida da posse material, na qual investe os seus melhores recursos e depois não sabe como desvencilhar-se de tantos conflitos e vencer tão variados obstáculos que tem pela frente. Só mediante a fé, estruturada na consciência livre de prejuízos de toda a natureza, oferece resistências para enfrentar as montanhas de desafios
que lhe impedem o avanço no rumo da harmonia. Mediante a fé lúcida e enriquecedora, a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que aquele que a possui enfrente todas as contingências da vida com calma e a certeza dos resultados felizes que o aguardam. Não tem pressa nem se angustia, porque sabe que todos os empecilhos da vida exigem remoção e que as sombras precisam de luz para que desapareçam. A fé racional nunca excede os limites da sua capacidade, conhecendo as possibilidades que possui e os meios que se deve utilizar para os cometimentos que enfrentará. À luz da psicologia profunda, uma fé diminuta, um grão de mostarda que lhe represente a dimensão, consegue e nada será impossível, porque se apoia, sobretudo, na fé raciocinada. E olha que interessante, né? Ele vem trazer exatamente tudo o que refletimos aqui hoje. O quanto a fé é necessária para removermos as montanhas das nossas dificuldades. Que a fé é importante para que coloquemos luz nas nossas sombras. E todos nós temos sombras e temos luzes nas nossas vidas, né? E que a fé exige o quê? Calma, para não nos angustiarmos, porque a fé é um processo de construção. Ela exige de nós a paciência, de um dia após o outro, que possamos trabalhar a nossa fé. E principalmente, tendo a certeza que a fé ela tem que fortalecer as nossas conquistas espirituais. Podemos e não tem problema algum de termos as nossas coisas materiais, até porque estamos aqui no mundo material, mas nós temos que pensar diariamente o que eu estou levando no meu retorno ao plano espiritual. Porque seja agora ou daqui 10 anos, todos nós vamos retornar ao plano espiritual. E essa é a consciência que precisamos ter. O que eu levarei na minha volta, no meu retorno? Tudo aquilo que eu conquistei através da fé que me fortaleceu. Que possamos levar na nossa malinha espiritual quando voltarmos, um grãozinho de mostarda que seja. Né? Pequenininho acho que dá para a gente levar, né? Mas que ele nos fortaleça. Para que sejamos cada vez mais criaturas melhores. Que possamos crescer diariamente. Ainda nesse capítulo do 19, a fé que transporta montanhas, vou ler só mais um trecho para vocês. Fé, mãe da esperança e da caridade. Está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. A mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tivermos fé, o que esperaremos? Não é a fé que nos dá o amor? Pois se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis e por conseguinte, que amor? É a fé que nos fortalece para amarmos diariamente. Se nós não tivéssemos fé, que nós temos uma vida futura e que Deus conduz a tudo, será que de fato nós iríamos nos amar? Talvez não. Se nós não tivéssemos fé, será que nós faríamos a caridade para com o próximo? Não. A fé, ela move a tudo. A fé, de fato, ela move as montanhas das nossas vidas. Então, meus amigos, que possamos sair dessa manhã de hoje aqui fortalecidos. Somos falhos, a nossa fé ainda é pequena, não tem problema, mas que nós saiamos daqui com a consciência. Precisamos estruturar a nossa fé, para que ela seja viva, que creia de fato num Deus que é justo, bom e amoroso, num Jesus que está conosco e que a todo momento Ele veio para nos ensinar quais são
os direcionamentos que nos levarão à verdadeira felicidade. Eu não trouxe música, talvez até poderia ter trazido, mas eu falei, como ainda está estruturando a casa, né? Não vou arriscar. Mas eu trouxe uma leitura para a gente poder encerrar, que é do livro Recados do Meu Coração, do José Carlo de Luca, tá? E é bem pequenininha. Chama-se A Vitória da Fé e diz o seguinte: filhos, que a nossa fé não seja uma peça de museu, com pouca ou nenhuma utilidade em nossa vida. Que não admiremos apenas os outros com apoio na fé viva. Lograram vencer grandes desafios existenciais. Se eles venceram na fé, nós também poderemos. Não existe cristão sem fé. Se nos sentimos afeiçoados ao Cristo, mas ainda nossa fé está longe de ter o tamanho de um grão de mostarda, ainda estamos distantes do Mestre. O cristão é um homem de fé. Se estivermos na hora das grandes provações e testemunhos, estamos no instante preciso de testemunhar a nossa fé. A marca do cristão é acreditar, inabalavelmente, que tudo venceremos, quando Jesus for para nós não apenas uma lenda ou um personagem histórico, mas o Senhor e Mestre das nossas vidas. Recordemos diariamente a pergunta que Jesus nos fez há mais de 2000 anos. Por que temeis, homens de pouca fé? Que possamos levar isso conosco. Talvez vocês não vão lembrar de tudo que eu falei aqui hoje, é natural, mas que possamos lembrar dessa frase de Jesus. Por que ainda temeis, homens de pouca fé? Para que isso possa, de fato, nos fortalecer. Que, indiferente das provas da vida, e que teremos sempre, possamos estar fortes em Cristo, com Cristo, para que continuemos caminhando, evoluindo, nos fortalecendo coletivamente, porque nós estamos aprendendo mais que nunca que precisamos uns dos outros para caminharmos juntos e atingirmos o mesmo propósito, que é a felicidade prometida por Jesus. Vamos nesse momento fechando os nossos olhos materiais, mais uma vez reforçando a nossa conexão com a espiritualidade, com a equipe espiritual dessa casa bendita que nos acolhe. Que possamos, Pai, neste momento, buscarmos o amor que existe dentro de nós, porque nós somos criaturas que viemos do amor. E dentro de cada nós existe muito amor para ser espalhado, muito amor para ser doado. Que neste momento, pequenos grãos dourados possam absorver o amor que existe em cada um de nós, e que esses grãos possam ser espalhados por todo o universo, por todo o planeta Terra. Que esses grãos cheios de amor possam ir caindo sobre todos os terrenos do planeta, os terrenos das aflições, os terrenos das dores, dos anseios. Que esses grãos cheios de amor possam adentrar os hospitais do mundo terreno, os hospitais do plano espiritual. Que esses grãos cheios de amor possam adentrar a todos os lares, os nossos lares que aqui estamos representando, os nossos familiares, que possam ser envolvidos todos os governantes e governados do mundo, que os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual possam ser envolvidos neste amor, tendo calma, tendo resignação e tendo a certeza que apenas estão retornando à pátria espiritual. A nós outros que aqui estamos ainda na caminhada terrena, que possamos ser fortalecidos por este amor, na prática do bem, da caridade, da fraternidade, do amor, da comunhão junto com Cristo. Que as nossas dores físicas, morais e espirituais, neste momento possam ser amparadas. Que uma luz de um rosa bem clarinho, rosa do amor, possa descer por nós
pelo nosso coronário, por todo o nosso corpo, refazendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que este rosa do amor passe pelo nosso cardíaco, revitalizando todos os sentimentos, que fique dentro de nós apenas os sentimentos do amor, da paz, do reconforto. Que o azul da paz, nos envolva a todos nós, tranquilizando aqueles sentimentos que nos atordoam, trazendo a nós a resignação, a fé viva em Deus. E que o lilás do Cristo, nos ampare, nos fortaleça e crie uma cúpula protetora em torno de nós, para que tenhamos uma semana repleta de bênçãos, de amor, de harmonia, e que caminhemos sendo instrumentos melhores na nossa caminhada, com muita fé e de mãos dadas com Jesus, nosso irmão maior. Pai, sabemos ainda da nossa pequenez, mas pedimos que, merecedores formos neste momento, sejamos envolvidos em todo este amor a nos fortalecer. E gratos que estamos por mais este encontro bendito, nós oramos com os nossos corações e pensamentos unidos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, mas vencedores, agora e para todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Um ótimo domingo a todos, muita paz, muito amor, e em breve estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus.